O sol brilha implacavelmente sobre uma extensão infinita de grama dourada, onde os animais lutam em uma eterna batalha pela sobrevivência. Aqui, sob o céu escaldante da África, predadores rondam paisagens que permanecem inalteradas há milênios. Este é um lugar onde somente os mais fortes sobrevivem. Onde cada nascer do sol traz novos desafios e cada pôr do sol marca mais um dia conquistado. Nesta natureza implacável, os fracos se tornam o sustento dos fortes, enquanto os astutos sobrevivem aos poderosos. Bem-vindo à savana africana, onde o teatro mais espetacular da natureza se desenrola sob o céu infinito. A hierarquia de predadores na savana é complexa e está em constante mudança. No topo estão os grandes felinos, mestres da furtividade e da força. Mas eles compartilham esse ambiente perigoso com oponentes igualmente formidáveis. Muitas vezes subestimados, os necrófagos desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio do ecossistema, enquanto travam uma competição feroz por recursos. Uma sombra amarelada se move pela grama alta, músculos tensos sob uma pelagem dourada. A leoa para... seus olhos âmbar examinando o horizonte com a intensidade de um caçador experiente. Cada fibra do seu ser está em sintonia com os sons e cheiros sutis que revelam a presença de presas ou predadores rivais. Suas pernas enormes avançam silenciosamente, cada passo calculado e determinado. O tufo preto na ponta da cauda se contrai com uma energia mal contida, um sinal revelador de que ele detectou algo interessante. Suas narinas se dilatam, sentindo um aroma que deixa todo o seu corpo tenso de antecipação. Mas ela não está sozinha neste deserto dourado. O cacarejar característico das hienas malhadas percorre as planícies. Um som que aterroriza presas há milênios. A leoa congela, girando as orelhas como antenas parabólicas, para localizar a origem dessas vozes indesejadas. Seu lábio se curva ligeiramente para trás, revelando os caninos impressionantes que a marcam como uma das principais predadoras da África. A rivalidade ancestral entre sua espécie e as hienas vai além da simples competição por comida. É um conflito fundamental entre duas abordagens completamente diferentes para a sobrevivência nesta paisagem hostil. As hienas se movem pela savana com seu andar ondulado característico, seus ombros e pescoços poderosos, criando silhuetas distintas contra a grama dourada. Sua líder, uma enorme matriarca que pesa quase tanto quanto uma leoa, carrega consigo a confiança de uma autoridade absoluta. A pelagem da hiena matriarca é uma obra-prima de camuflagem natural, coberta de manchas escuras que a ajudam a se misturar perfeitamente às sombras salpicadas das acácias. Sua cabeça enorme, projetada para esmagar ossos que outros predadores nem conseguem quebrar, se volta para o cheiro da leoa próxima. Essas duas matriarcas representam o ápice da evolução de suas respectivas espécies. A leoa personifica o equilíbrio perfeito entre furtividade, poder e precisão na caça, o que tornou os grandes felinos os predadores supremos. Suas garras retráteis, poderosos posteriores e dentes afiados são ferramentas aprimoradas por milhões de anos de seleção natural. A hiena matriarca representa uma trajetória evolutiva completamente diferente. Sua espécie desenvolveu uma das mordidas mais poderosas do reino animal, capaz de esmagar ossos que superariam até as poderosas mandíbulas de um leão. Seu peito largo abriga um coração e pulmões enormes, dando-lhe a resistência necessária para perseguições de longa distância que podem superar a velocidade explosiva dos grandes felinos. O confronto prestes a se desenrolar já se repetiu inúmeras vezes na savana africana. Leões e hienas compartilham essa paisagem há mais de 1 milhão de anos,
com cada espécie desenvolvendo adaptações específicas para obter vantagens sobre seus antigos rivais. A relação deles é muito mais complexa do que a simples dinâmica entre predador e presa. São competidores, aliados ocasionais e antagonistas perpétuos em uma luta constante por dominância. Pesquisas revelaram que as hienas são, na verdade, mais bem-sucedidas na caça do que os leões, apesar de sua reputação de meras necrófagas. Sua sofisticada estrutura social, sistemas de comunicação avançados e inteligência notável as tornam oponentes formidáveis para qualquer predador corajoso, o suficiente para desafiá-las. O cérebro da hiena malhada é proporcionalmente maior que o de muitos primatas, o que lhe confere uma capacidade complexa de resolução de problemas que muitas vezes surpreende os observadores. A leoa se move com a graça fluida que define todos os grandes felinos. Flexionando a coluna a cada passo para maximizar a potência gerada pelos seus posteriores musculosos. Seus olhos dourados nunca deixam de observar o clã de hienas que se aproxima, calculando distâncias e avaliando ameaças com a precisão de um estrategista militar. Ele sabe que, embora possa ter vantagens em combate individual, as hienas raramente viajam sozinhas. A matriarca hiena se aproxima com a mesma cautela, balançando sua enorme cabeça de um lado para o outro, enquanto analisa cada aspecto da situação. Seu clã a segue em formação solta, cada um mantendo distância suficiente para evitar ataques imediatos, mas permanecendo perto o suficiente para fornecer apoio mútuo. Sua coordenação é notável, resultado de laços sociais complexos que podem durar décadas. De repente, o olfato da leoa capta um novo cheiro que muda tudo. Sangue. Presa fresca. Em algum lugar próximo, uma caçada ocorreu com sucesso. E agora, a eterna questão da posse deve ser resolvida por meio da força ou da astúcia. Seus músculos se tensionam, enquanto ela se prepara para o que quer que aconteça. Enquanto sua mente calcula as chances de reivindicar esse prêmio para si e sua matilha. A matriarca hiena detectou o mesmo cheiro e sua resposta foi imediata. Uma série de vocalizações complexas são trocadas entre os membros do clã, comunicando informações sobre a localização, o tamanho e o valor potencial da carcaça. Em segundos, todo o clã se move com um propósito renovado, cobrindo o terreno com uma eficiência surpreendente. O que acontecerá em seguida dependerá de inúmeros fatores que ambas as espécies compreendem instintivamente. O tamanho de cada grupo, o valor do prêmio, considerações territoriais e relacionamentos individuais influenciam se esse encontro resultará em conflito ou coexistência relutante. Tanto leões quanto hienas aprenderam a interpretar essas situações com notável precisão, sabendo quando lutar e quando recuar. A leoa contorna uma pequena colina e o avista. Uma zebra recém-caçada jaz em uma clareira, suas listras pretas e brancas, contrastando com a terra vermelha. A presa é tão fresca que o cheiro de sangue é intenso, prometendo carne que ainda não estragou com o calor africano. Mas ao lado da carcaça estão outras 3 leoas de seu bando, abanando o rabo nervosamente enquanto confrontam o clã de hienas que se aproxima. As hienas chegam à beira da clareira, como nuvens de tempestade se formando no horizonte. 15 membros do clã formam um semicírculo disperso, com seus pelos manchados criando um padrão de sombras em movimento. A matriarca avança, com sua enorme cabeça erguida, uma clara demonstração de confiança e autoridade. Seguindo-a, os membros mais jovens do clã começam a vocalizar, e seus chamados ganham intensidade e complexidade. As leoas respondem com rugidos profundos, que parecem vibrar através do solo. Seus pelos dourados ondulam de tensão enquanto seus músculos poderosos se preparam para um possível combate.
A maior do grupo, uma veterana marcada por inúmeras batalhas, dá um passo em direção às hienas, exibindo suas presas impressionantes em uma demonstração inconfundível de ameaça. Esse confronto representa mais do que apenas uma competição por comida. Representa as diferenças fundamentais entre duas estratégias predatórias altamente bem-sucedidas. Os leões contam com táticas de emboscada coordenadas, usando sua velocidade superior e poder destrutivo para abater suas presas com rapidez e eficiência. Eles são caçadores rápidos, projetados para explosões de atividade que podem sobrecarregar até mesmo presas grandes. As hienas representam resistência e persistência, capazes de perseguir suas presas por quilômetros até que a exaustão torne a matança inevitável. Suas mandíbulas poderosas podem esmagar ossos que os leões precisam abandonar, permitindo que eles extraiam nutrientes das carcaças muito depois que outros predadores já tenham ido embora. Essa eficiência lhes deu um sucesso incrível, apesar de sua reputação imerecida de catadores covardes. A matriarca hiena inicia uma série complexa de movimentos, testando a determinação das leoas enquanto ela procura pontos fracos em sua formação defensiva. Seu clã a segue com coordenação excepcional, com cada indivíduo desempenhando um papel específico no drama que se desenrola. Alguns membros formam um círculo flexível para abordar a situação de diferentes ângulos, enquanto outros se mantêm firmes para apoiar um confronto direto, se necessário. As leoas respondem com a mesma sofisticação, ajustando suas posições para manter o controle da carcaça, enquanto se preparam para múltiplos ataques em potencial. Sua comunicação consiste em linguagem corporal sutil e vocalizações quase inaudíveis que coordenam sua estratégia defensiva sem alertar seus oponentes sobre táticas específicas. Anos de coexistência ensinaram ambas as espécies a interpretar seus oponentes com notável precisão. A matriarca hiena sabe que as leoas lutarão desesperadamente para proteger uma presa que possa alimentar seus filhotes, enquanto os leões entendem que as hienas não se renderão facilmente a um número superior. Ambos os grupos calculam os custos potenciais do conflito em relação ao valor do prêmio. A carcaça da zebra representa vários dias de nutrição para ambos os grupos, o que a torna valiosa o suficiente para justificar riscos significativos. Entretanto, ferimentos sofridos em combate podem ser fatais em um ambiente onde a fraqueza atrai rapidamente outros predadores. Ambas as espécies aprenderam a equilibrar a agressão com cautela, entendendo que a sobrevivência muitas vezes depende de saber quando lutar e quando recuar. Uma jovem hiena nos arredores do clã faz o primeiro movimento agressivo, investindo contra a carcaça, antes de recuar rapidamente quando a leoa mais próxima ataca. Esse comportamento de investigação é comum em tais confrontos, permitindo que cada lado avalie a resolução e o tempo de resposta de seus oponentes sem se envolver em um combate em grande escala. As leoas respondem fechando sua formação ao redor da zebra. Seus movimentos coordenados demonstram anos de caça e luta juntos. Suas caudas balançam com crescente agitação, enquanto seus rosnados profundos fornecem um fundo sonoro para ameaças visuais. Cada leoa conhece seu papel na estratégia defensiva do grupo, posicionando-se com a máxima vantagem em caso de um surto de violência. O impasse se arrastou por vários minutos, sem que nenhum dos lados se comprometesse a tomar a decisão necessária. Ambos os grupos entendiam que o primeiro a atacar deveria estar preparado para consequências graves, pois os defensores responderiam com uma força avassaladora. De repente, a dinâmica muda com a chegada de novos jogadores. Mais 3 leoas aparecem a favor do vento, atraídas pelo cheiro de sangue e pelos sons do confronto. Sua chegada altera drasticamente o equilíbrio de poder,
já que o clã das hienas agora enfrenta 6 leoas adultas, defendendo sua presa. A matriarca hiena reavalia a situação com uma velocidade impressionante. Seu olhar inteligente analisando cada aspecto da nova configuração. Apesar da reputação de agressividade excessiva, as hienas são bastante capazes de pensamento estratégico e evitam conflitos que não podem vencer. As leoas recém-chegadas assumem posições que efetivamente cercam o local original da matança, criando múltiplas camadas de defesa que forçariam as hienas a dividir perigosamente suas forças. A coordenação entre elas é impressionante, resultado de anos de convivência e caça como uma unidade coesa. Cada leoa entende seu papel sem a necessidade de comunicação explícita. A matriarca hiena começa a liderar seu clã em uma lenta retirada, mas não em derrota. Em vez disso, ele coloca seu grupo a uma distância que lhes permite ficar de olho nos leões enquanto eles procuram oportunidades. As hienas são caçadoras pacientes, dispostas a esperar que as circunstâncias mudem a seu favor. As leoas, por outro lado, não perseguem suas rivais em retirada. Elas entendem que as hienas são oponentes perigosos, capazes de infligir ferimentos graves, mesmo em caso de derrota. Em vez disso, concentram-se em consumir suas presas com eficiência, cientes de que o tempo é essencial na savana. Outros necrófagos e predadores serão inevitavelmente atraídos para o local da matança. Enquanto os leões começam a se alimentar, hienas vigiam de uma colina próxima. Sua paciência é lendária, e eles sabem que os leões muitas vezes não conseguem consumir uma carcaça inteira antes de abandoná-la. O clã forma uma formação de espera, com alguns membros descansando enquanto outros vigiam os leões dos quais se alimentam. Os leões forrageadores trabalham com notável eficiência, graças às suas poderosas mandíbulas e dentes projetados para consumir rapidamente grandes quantidades de carne. No entanto, eles precisam permanecer constantemente alertas às ameaças, pois a presença de carne fresca atrai inúmeros predadores e necrófagos. O delicado equilíbrio entre alimentação e vigilância é um desafio constante na natureza selvagem africana. Horas se passam enquanto esse drama se desenrola sob o sol africano. Os leões devoram tudo o que podem, mantendo posições defensivas, cientes de que sua vantagem é temporária. As hienas continuam sua vigilância paciente, mudando ocasionalmente de posição para manter a visibilidade ideal e evitar o confronto direto com a força superior. Ao cair da noite, a dinâmica muda novamente. Algumas leoas, saciadas, afastam-se da carcaça em busca de água e descanso. Essa redução gradual na força defensiva é exatamente o que as hienas esperavam. A matriarca começa a organizar seu clã para um possível avanço. Os leões restantes reconhecem a mudança na situação e precisam tomar decisões cruciais sobre defender ou abandonar a presa. Com menos defensores e uma parte significativa da carcaça já consumida, eles começam a recuar lentamente. A matriarca hiena lidera seu clã em um avanço cauteloso, testando a determinação das leoas restantes, enquanto se prepara para um ataque coordenado, se a oportunidade se apresentar. Seus movimentos são deliberados e calculados, demonstrando a inteligência que fez das hienas malhadas um dos predadores mais bem-sucedidos da África. À medida que a escuridão começa a cair sobre a savana, a rivalidade ancestral entre leões e hienas entra em uma nova fase. A caça noturna exige estratégias diferentes e apresenta oportunidades distintas para ambas as espécies. Os leões, com sua visão noturna superior e capacidade de furtividade, costumam ter vantagem no escuro. No entanto, as hienas possuem resistência excepcional
e podem perseguir presas a distâncias muito maiores do que seus rivais felinos. A carcaça da zebra, agora significativamente reduzida, muda de mãos várias vezes, à medida que o equilíbrio de poder se altera com a chegada e a partida de diferentes indivíduos de ambas as espécies. Essa dinâmica fluida demonstra a complexidade da competição por recursos, em ecossistemas onde coexistem múltiplos predadores de topo. Sob o manto da escuridão, novos capítulos dessa eterna rivalidade começam a se desenrolar. Um bando de leões percorre seu território com a confiança de predadores de topo, enquanto ali perto, um clã de hienas coordena sua própria estratégia de caça. Ambos os grupos entendem que o sucesso na savana exige não apenas destreza física, mas também inteligência, cooperação e capacidade de adaptação a circunstâncias em constante mudança. A relação entre leões e hienas vai muito além da simples competição por recursos. Eles atuam como freios e contrapesos entre suas respectivas populações, impedindo que qualquer uma das espécies domine completamente o ecossistema. Esse equilíbrio dinâmico se mantém há milhões de anos, criando um dos exemplos mais fascinantes de adaptação coevolutiva da natureza. Ao amanhecer, sobre as pradarias sem fim, um som semelhante ao de um trovão distante começa a se formar no horizonte. Mas não é o rugido de uma tempestade que se aproxima. É, em vez disso, a pulsação coletiva de um dos maiores espetáculos da natureza. As grandes migrações de herbívoros que definem o ritmo da vida na savana africana. Em meio à poeira cintilante, silhuetas começam a emergir. Primeiro, dezenas, depois centenas, depois milhares de gnus se movem pelas planícies, em um rio cinza e marrom, que parece fluir sem parar em direção a um destino distante. Cada GNU carrega em seu corpo a memória genética de inúmeras migrações. Seus olhos grandes e escuros refletem uma consciência que vai além da sobrevivência individual e abrange as necessidades de todo o rebanho. Essa inteligência coletiva permitiu que eles prosperassem em um dos ambientes mais desafiadores do mundo por mais de 2 milhões de anos. Os gnus não estão sozinhos em sua grande jornada. Espalhados entre seus vastos rebanhos, encontram-se milhares de zebras, cujas listras pretas e brancas características criam padrões que se movem e fluem como ilusões de ótica pelos campos dourados. O padrão de listras de cada zebra é tão único quanto uma impressão digital humana, permitindo que os indivíduos reconheçam seus semelhantes, mesmo em rebanhos de dezenas de milhares. As zebras se movem com uma energia distinta em comparação com seus homólogos gnus. Seu tamanho menor e maior agilidade permitem que elas driblam obstáculos e respondam a ameaças com velocidade explosiva. Sua audição e visão aguçadas servem como sistemas de alerta precoce para toda a matilha mestiça, enquanto sua estrutura social fornece níveis adicionais de proteção para animais jovens e vulneráveis. Atrás e ao lado dos rebanhos principais, outras espécies fazem suas próprias contribuições para esse enorme movimento vital. As gazelas de Thompson saltam pela grama com saltos elásticos que parecem desafiar a gravidade. Suas ancas brancas brilham como semáforos enquanto se comunicam entre si a grandes distâncias. Sua velocidade e agilidade incríveis os tornam presas difíceis para predadores. Mas seu pequeno tamanho significa que eles precisam confiar na vigilância e nos reflexos rápidos para sobreviver. As gazelas de Grant, maiores e mais robustas que suas primas thomsonianas, movem-se com dignidade comedida ao longo do corredor migratório. Seus chifres impressionantes e constituição robusta permitem que eles se defendam de predadores menores, enquanto sua capacidade de sobreviver com água limitada os torna perfeitamente adequados
as condições adversas das rotas de migração da estação seca. A migração não é simplesmente um movimento em massa de animais de um lugar para outro. É um fenômeno complexo e altamente organizado que segue padrões ancestrais estabelecidos por milhões de anos de adaptação evolutiva. O momento da migração é controlado por vários fatores, incluindo padrões de precipitação, ciclos de crescimento da grama e a disponibilidade de fontes de água ao longo da rota. Os padrões climáticos na África Oriental determinam o momento aproximado da migração, mas as condições locais determinam as rotas específicas e os pontos de parada. Os animais têm uma capacidade extraordinária de detectar mudanças climáticas iminentes, muitas vezes iniciando suas jornadas dias antes que os meteorologistas humanos prevejam a necessidade de fazê-lo. Essa sensibilidade às condições ambientais é uma das chaves para sua sobrevivência em um clima imprevisível. Mas esse rio da vida não flui despercebido pela savana. Cada quilômetro da rota migratória é vigiado por predadores que aprenderam a sincronizar suas atividades com esse banquete anual. Leões se posicionam em pontos de travessia tradicionais, enquanto leopardos aproveitam o caos para caçar indivíduos vulneráveis, separados da proteção do rebanho. As chitas usam sua velocidade incrível para perseguir gazelas e filhotes de gnus em campos abertos, onde podem aproveitar ao máximo sua vantagem de aceleração Cães selvagens coordenam caçadas em matilhas, que podem abater animais muito maiores do que eles, enquanto hienas seguem as matilhas como sombras cinzentas, prontas para aproveitar qualquer oportunidade que se apresente. A dinâmica predador-presa durante a migração cria algumas das cenas de caça mais espetaculares do mundo natural. A perseguição de uma chita a uma gazela de Thompson em pastagens abertas demonstra os limites inegáveis da velocidade e da agilidade no reino animal. O padrão de fuga em zigue-zague da gazela, projetado para forçá-la a realizar curvas que consomem muita energia, representa milhões de anos de refinamento evolutivo das táticas de fuga. Quando um guepardo ataca, acelerando do repouso para mais de 100 km por hora em apenas alguns segundos, o drama completo se desenrola em menos de um minuto. A força explosiva de seus posteriores o impulsiona para frente em frente, como um míssil biológico, enquanto a gazela responde com sua própria explosão de velocidade e uma série de mudanças de direção imprevisíveis, projetadas para desviar a atenção do predador. O resultado desses encontros depende de inúmeros fatores além da simples velocidade. A idade e a condição do predador e da presa, o terreno sobre o qual a perseguição ocorre e até mesmo as condições climáticas podem determinar o sucesso ou o fracasso. Uma chita deve pesar o gasto de energia de uma perseguição em alta velocidade em comparação com a recompensa potencial de uma morte bem-sucedida, enquanto a sobrevivência de uma gazela depende de manter a velocidade máxima durante manobras evasivas. Para a chita, sucesso significa uma refeição fresca que a mantém viva por vários dias, permitindo que ela descanse e se recupere entre as caçadas. O fracasso envolve um gasto de energia e a necessidade de buscar outra oportunidade, possivelmente quando as condições são menos favoráveis. Para a gazela, sucesso significa vida contínua e a oportunidade de transmitir genes, que incluem habilidades superiores de fuga para gerações futuras. Os momentos mais dramáticos e perigosos da grande migração ocorrem nas travessias de rios, onde enormes rebanhos precisam navegar por corredores estreitos, enquanto enfrentam a ameaça de predadores terrestres e aquáticos. O rio Mara representa um desses pontos de travessia lendários, onde milhares de animais precisam navegar por correntes rápidas,
evitando os enormes crocodilos que se reúnem em antecipação a esse banquete anual. Os preparativos para a travessia de um grande rio podem levar dias, com os animais se reunindo nas margens, enquanto os líderes avaliam as correntes e os perigos. A inteligência coletiva da manada fica evidente nesses momentos, quando indivíduos experientes tomam decisões cruciais que afetarão a sobrevivência de milhares. O momento da travessia muitas vezes depende de fatores que permanecem um mistério para observadores humanos. Quando a jornada finalmente começa, ela se desenrola com o drama de uma batalha épica entre a vida e as forças da natureza. Os primeiros animais a entrar na água enfrentam os maiores riscos, enquanto os crocodilos se posicionam para tirar vantagem da confusão e do pânico que inevitavelmente acompanham esses movimentos em massa. A correnteza, intensificada pelas chuvas recentes, apresenta seus próprios desafios mortais. Os crocodilos do Nilo, alguns com mais de 4,5 metros de comprimento, esperaram meses por esta oportunidade. Sua paciência pré-histórica é lendária, e sua capacidade de permanecer imóveis por horas os torna quase invisíveis até o ataque. No início da jornada, esses predadores ancestrais entram em ação com uma violência que revela sua natureza, inalterada há milhões de anos. A água se agita com os corpos, enquanto milhares de animais entram no rio simultaneamente, movidos por uma vontade irresistível de chegar à outra margem, apesar dos perigos óbvios. Os animais jovens lutam para acompanhar as mães, enquanto os mais velhos buscam reservas de força que talvez não possuam. Os fracos são rapidamente separados dos fortes quando a correnteza os atinge. Os crocodilos atacam com a velocidade da luz. Suas enormes mandíbulas são capazes de esmagar ossos e manter suas presas debaixo d'água até que elas se afoguem. Mas mesmo esses predadores de topo podem ser subjugados pelo grande número de animais que os atravessam. E muitos gnus e zebras conseguem navegar com sucesso pelas águas traiçoeiras, graças à sua determinação e à proteção oferecida pelo caos do movimento em massa. As consequências da travessia de um grande rio revelam tanto o custo quanto a necessidade da migração. Os corpos daqueles que não sobreviveram estão espalhados ao longo das margens, fornecendo alimento para crocodilos, necrófagos e para o ecossistema como um todo. Mas a grande maioria dos animais consegue chegar ao outro lado, onde pastagens frescas os aguardam. A sobrevivência da migração depende dessa matemática complexa de perda e renovação. Mortes individuais contribuem para o propósito primordial da sobrevivência das espécies, enquanto o cruzamento bem-sucedido garante a continuidade da diversidade genética nas gerações futuras. Esse equilíbrio entre a tragédia individual e o sucesso das espécies representa um dos exemplos mais profundos de otimização evolutiva da natureza. Do outro lado do rio, a migração continua sua jornada antiga por paisagens que testemunharam esse mesmo drama por milhões de anos. Os animais que cruzam a fronteira com sucesso carregam consigo as características genéticas que tornaram sua sobrevivência possível, garantindo que as gerações futuras estejam ainda mais adaptadas aos desafios da vida migratória. Grandes migrações de herbívoros representam mais do que apenas o movimento de animais pela paisagem. São importantes motores de transporte de nutrientes, transportando minerais e matéria orgânica de um ecossistema para outro, e fertilizando pastagens que sustentam não apenas suas próprias populações, mas também inúmeras outras espécies que dependem de ambientes saudáveis de savana. À luz do amanhecer, uma sombra se move pela grama alta com um propósito que denota inteligência e eficiência letal. Mas não se trata de um predador solitário à espreita de sua presa. Em vez disso,
Trata-se do batedor avançado de uma das máquinas de caça mais sofisticadas da África, uma matilha de cães selvagens africanos, cuja coordenação e trabalho em equipe evoluíram para quase a perfeição ao longo de milhões de anos. O explorador, que se distingue por sua pelagem única, com manchas marrons, pretas e brancas, para observar o horizonte com ouvidos capazes de detectar o menor som a distâncias incríveis. Suas orelhas grandes e arredondadas giram independentemente, criando um sistema de radar biológico que fornece informações detalhadas sobre tudo o que acontece a quilômetros de distância. Atrás dela, espalhados pela paisagem em uma formação que impressionaria estrategistas militares, 19 outros membros do bando mantêm posições que maximizam sua eficiência coletiva de caça. Cada indivíduo conhece seu papel na sofisticada estratégia de caça da matilha, resultado de anos de cooperação e experiência compartilhada, que os tornaram um dos predadores mais bem-sucedidos da África. A fêmea alfa da matilha, facilmente identificável por sua postura confiante e pela deferência demonstrada a ela pelos outros membros, move-se pela formação com a graça fluida da autoridade absoluta. Sua pelagem, dominada por tons de marrom profundo e branco intenso, cria uma camuflagem natural que lhe permite se misturar perfeitamente às sombras salpicadas das acácias. Seu olhar inteligente avalia constantemente o ambiente, buscando oportunidades e ameaças com igual intensidade. Os cães selvagens africanos têm uma das estruturas sociais mais complexas do reino animal, com hierarquias e relacionamentos que vão muito além de simples demonstrações de dominância. Sua sociedade é baseada na cooperação, não na competição, e cada membro contribui para o sucesso do grupo. Essa abordagem cooperativa permitiu que alcançassem taxas de sucesso na caça superiores às de qualquer outro grande predador africano. Pnow. O sistema de comunicação da matilha rivaliza com o dos primatas em sofisticação e complexidade. Um vasto vocabulário de vocalizações, marcas de cheiro e linguagem corporal permite que seus membros coordenem suas atividades a grandes distâncias e em condições adversas. Sua capacidade de tomar decisões coletivas e adaptar suas estratégias em tempo real os tornou caçadores incrivelmente eficazes, apesar de seu tamanho individual relativamente pequeno. À medida que a manhã avança, os batedores da manada retornam com informações cruciais sobre possíveis presas na área. Seu relatório, transmitido por meio de uma série complexa de vocalizações e linguagem corporal, indica a presença de uma manada de impalas pastando a aproximadamente 3 quilômetros a leste. A resposta da matilha é imediata e coordenada, demonstrando a eficiência que os tornou lendários entre os pesquisadores da vida selvagem. A fêmea alfa organiza rapidamente a matilha em uma formação de caça, com caçadores experientes na linha de frente, enquanto os membros mais jovens recebem papéis de apoio compatíveis com seu nível de habilidade. Essa abordagem educacional garante a transmissão do conhecimento da caça de geração em geração, maximizando a eficácia imediata da matilha. A aproximação do rebanho de impalas demonstra a notável compreensão que os cães selvagens têm do terreno, dos padrões de vento e do comportamento de suas presas. A matilha se divide em vários grupos, cada um aproveitando a cobertura natural para se aproximar de diferentes ângulos. Sua coordenação é tão precisa que eles podem executar manobras complexas, sem comunicação aparente, resultado de anos de caça juntos como uma unidade coesa. O impala, um dos antílopes africanos mais alertas e ágeis, representa um desafio considerável para qualquer predador. Sua incrível capacidade de salto, atingindo alturas de mais de 3 metros, combinada com seus reflexos aguçados e velocidade excepcional, o torna uma presa extremamente difícil. No entanto, os cães selvagens desenvolveram estratégias específicas para neutralizar essas vantagens,
por meio do trabalho em equipe e da perseverança. À medida que a matilha toma forma, cada cão selvagem demonstra as características únicas que os tornam caçadores tão eficazes. Sua constituição magra e musculosa é otimizada para a resistência, em vez de velocidade explosiva, permitindo-lhes manter a perseguição a distâncias que esgotariam outros predadores. Seus corações grandes e sistemas respiratórios eficientes permitem que mantenham altos níveis de atividade por longos períodos. Seus padrões de pelagem distintos desempenham múltiplas funções além da identificação individual. Manchas irregulares de cores criam uma camuflagem natural que desfoca sua silhueta na grama alta e em condições de pouca luz. Esses padrões também ajudam os membros da matilha a se identificarem durante perseguições em alta velocidade, quando o reconhecimento visual precisa ocorrer em frações de segundo. O ataque começa com a precisão característica dos cães selvagens, com vários membros da matilha rompendo simultaneamente a proteção, vindos de diferentes direções. O timing é perfeito, criando confusão entre a manada de impalas e impedindo que qualquer rota de fuga seja deixada aberta. Os impalas respondem com saltos explosivos e rápidas mudanças de direção, mas os cães selvagens já anteciparam essas manobras evasivas. Ao contrário das estratégias de caça solitária dos grandes felinos, os cães selvagens recorrem a táticas de revezamento que desgastam suas presas por meio de pressão constante, em vez de força avassaladora. Quando um membro da matilha se cansa, outro assume a perseguição, mantendo pressão constante sobre o alvo selecionado e impedindo-o de retornar ao anonimato protetor da matilha. O impala selecionado, um jovem macho separado do rebanho principal durante a confusão inicial, demonstra o instinto de sobrevivência que mantém sua espécie viva há milhões de anos. Sua incrível velocidade e agilidade permitem que ele se mantenha à frente de seus perseguidores, enquanto sua resistência se mostra notável, pois a perseguição se estende além da duração típica que esgota a maioria das presas. Mas a estratégia dos cães selvagens é projetada justamente para esse tipo de perseguição prolongada. A coordenação da matilha permite que conservem energia individual enquanto mantém a pressão coletiva sobre a presa. As táticas evasivas do impala tornam-se cada vez mais desesperadas à medida que a exaustão começa a afetar sua coordenação e julgamento. Os cães selvagens percebem essas mudanças sutis imediatamente e ajustam sua estratégia para aproveitar a capacidade cada vez menor de suas presas. O fim da caça demonstra a eficiência e a compaixão que caracterizam a predação dos cães selvagens. Ao contrário de alguns predadores que torturam suas presas por meio de lutas prolongadas, os cães selvagens matam com rapidez e eficiência, minimizando o sofrimento e garantindo sua própria sobrevivência. Suas mandíbulas poderosas e dentes especializados são projetados para abater suas presas rapidamente. Poucos minutos após o abate, todo o rebanho se alimenta de maneira coordenada, garantindo que cada membro receba nutrição adequada. A estrutura social da matilha rege a ordem de alimentação, com o par alfa e as mães lactantes tendo acesso prioritário às melhores porções de carne. Essa abordagem organizada para a distribuição de recursos ajuda a manter a coesão da matilha e garante a sobrevivência dos indivíduos com maior valor genético. O comportamento alimentar dos cães selvagens revela outro aspecto de sua notável evolução social. Avlarına ulaşmak için agresif bir şekilde rekabet etmek zorunda olan birçok yırtıcının aksine, vahşi köpekler yiyeceklerini minimum çatışmayla, boyun eğen sürü üyelerinin baskın bireylerle birlikte beslenmesine izin verilirken, yetişkinler avlanmaya katılamayan yavrular ve diğer sürü üyeleri için düzenli olarak et kusarlar. Kaynak paylaşımına yönelik bu işbirlikçi yaklaşım,
basit beslenme davranışının ötesine geçer ve sürü yaşamının tüm yönlerini kapsar. Vahşi köpekler düzenli olarak yavrularına bakar, koruma görevlerini paylaşır ve yaralı veya yaşlı sürü üyelerine destek sağlar. Toplulukları, hayatta kalma stratejisi olarak rekabet yerine, işbirliğinin doğadaki en başarılı örneklerinden birini temsil eder. Sürünün inine geri döndüğümüzde, bu etkili yırtıcıların koruyucu tarafını gösteren farklı bir dram ortaya çıkıyor. Büyük kulakları ve oyuncu hareketleriyle gelecekleri elit avcılar olacaklarını gösteren 8 yavru, sürü halinde avlanma stratejilerinde gelecekteki rolleri için, eğitim niteliğindeki dövüş tatbikatlarında birbirlerine saldırıyor. Yuva, yapısal bütünlük ve doğal iklim kontrolü sağlayan bir termit yuvasından oyulmuş, doğal mühendisliğin bir başyapıtıdır. Yeraltı odaları, öğle vaktinin aşırı sıcağında bile sabit sıcaklık sağlarken, çok sayıda giriş ve çıkış tüneli, yuva daha büyük yırtıcılar tarafından tehdit edilirse, kaçış yolları sağlar. Yetişkin sürü üyeleri, yavrulara sırayla bakar ve emziren annelerin avlara katılmalarına ve fiziksel kondisyonlarını korumalarına olanak tanır. Bu ortak ebeveynlik, vahşi köpek toplumunun bir tür olarak başarısına katkıda bulunan bir başka yönünü temsil eder. Ebeveynlik sorumlulukları sürünün tüm üyeleri arasında paylaşılır ve böylece genetik mirasın grup genelinde korunması sağlanır. Yavru eğitimi, yetişkinlerin yavruların parçalama ve yeme alıştırması yapması için kısmen yenmiş avları getirmesiyle erken başlar. Yavrular arasındaki oyun davranışları, sürü avlarında başarılı bir katılım için gerekli olan koordinasyonu, zamanlamayı ve ince iletişim becerilerini öğretir. Yavru köpek gelişiminin her aşaması, etkili avcılar ve işbirlikçi sürü üyeleri yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Yavrular büyüdükçe, başlangıçta tehlikeli karşılaşmalardan uzakta gözlemci olarak av gezilerinde yetişkinlere eşlik etmeye başlarlar. Büyük gözleri sürü koordinasyonunun ve avlanma stratejisinin her ayrıntısını yakalarken, gelişen beyinleri av davranışı, arazi kullanımı ve taktiksel karar verme hakkında karmaşık bilgileri işler. Gözlemciden katılımcıya geçiş, deneyimli sürü üyeleri tarafından kademeli ve dikkatli bir şekilde yönetilir. Genç köpeklere başlangıçta, kendilerini tehlikeye atmadan veya avın başarısını tehlikeye atmadan katkıda bulunmalarına olanak tanıyan ikinci roller atanır. Bu öğrenme sistemi, geleneksel avcılık bilgisinin nesilden nesile bozulmadan aktarılmasını sağlar. Savanada yaşanan dramın çok ötesinde, diğer yırtıcılar tamamen farklı bir alana hükmediyor. Afrika çayırlarının üzerindeki gökyüzü, doğanın en görkemli hava avcılarından bazıları için hem bir otoyol hem de avlanma alanı olarak hizmet ediyor. Bu hayvanların uçuş ustalığı milyonlarca yılda ölümcül bir mükemmelliğe ulaşmış. Altın otların üzerinden bir gölge geçiyor. Büyük avcıların karakteristik özelliği olan sessiz bir verimlilikle hareket ediyor. Ancak bu gölge karada yaşayan herhangi bir yırtıcıya ait değil. Bunun yerine Afrika'nın en büyük ve en güçlü yırtıcı kuşlarından biri olan ve keskin görüş yeteneğiyle en gelişmiş optik cihazları bile zorlayacak mesafelerden potansiyel avları tespit edebilen bir avcı kartalının varlığını haber veriyor. Uçtan uca yaklaşık 8 fitlik kanat açıklığına sahip avcı kartalının kanatları, güneşin ısıttığı savandan yükselen termal akımları, havacılık mühendislerini etkileyecek bir verimlilikle yakalar. Her bir ana tüy, kaldırma kuvvetini en üst düzeye çıkarmak ve enerji tüketimini en aza indirmek için mükemmel bir şekilde konumlandırılmıştır. Ve bu devasa kuşun tek bir kanat çırpmadan saatlerce süzülmesini sağlar. 3 kilometreden fazla yükseklikten kartalın olağanüstü görüşü yüzlerce kilometre karelik bir alanı keşfediyor. Diğer kuş türlerinden orantısal olarak daha büyük olan gözleri, neredeyse doğaüstü görünen nedenlerle insan algısını aşan görsel işleme yeteneklerine sahiptir. Yerdeki gözlemciler için görünmez olan hareketler, av olma potansiyellerini belirlemek için anında tespit edilip analiz edilir. Savananın hava sahasına hakim olan tek kuş savaşçı kartal değildir. Bu termal rotaları düzinelerce başka yırtıcı kuş türü de paylaşıyor ve her biri farklı avlanma stratejileri ve av tercihleri konusunda uzmanlaşmış.
Sekreter balıkları, inanılmaz derecede uzun bacaklarıyla otların arasında dolaşarak, güçlü ayaklarını kullanarak yılanları ve diğer kara avlarını, kara ve hava avcılığı arasındaki boşluğu kapatan tekniklerle öldürürler. Savaşçı kuzenlerinden daha küçük ama en az onlar kadar etkileyici olan kızıl kartallar, çiftlerin yer sincaplarına ve diğer küçük memelilere saldırılarını koordine etmelerine olanak tanıyan işbirlikçi avlanma tekniklerinde uzmanlaşmıştır. Av sırasındaki iletişimleri olağanüstü bir zeka ve planlama becerisini ortaya koyuyor. Bir kuş dikkati dağıtırken diğeri ölümcül bir saldırıya hazırlanıyor. Savan gökleri aynı zamanda doğanın en etkili leş yiyici operasyonlarından birine de ev sahipliği yapar. Çünkü çok sayıda türden akbaba, tüm ekosistemi ölüm veya zayıflık belirtileri açısından izleyen bir hava gözetleme ağı oluşturur. İnanılmaz süzülme yetenekleri, çok az enerji harcayarak geniş alanları kaplamalarını sağlar ve bu da onları doğanın temizlik ekibi olarak üstlendikleri rol için mükemmel bir şekilde uygun hale getirir. Savananın en kalabalık leşçi kuşlarından olan ak sırtlı akbabalar, beslenme fırsatları doğduğunda olağanüstü bir sosyal koordinasyon sergilerler. Davranışsal sinyaller aracılığıyla leşlerin yerini uzun mesafelerden iletme yetenekleri, verimlilik ve erişim açısından modern iletişim sistemleriyle rekabet edebilecek bir bilgi ağı oluşturur. Savanada büyük bir hayvan öldüğünde havadan leş yiyenlerin tepkisi hızlı ve koordineli olur. Birkaç dakika içinde ilk akbabalar bölgenin üzerinden uçmaya başlar ve varlıkları çevredeki diğer leş yiyiciler için bir sinyal görevi görür. Bu kademeli bilgi sistemi ölümden sonraki bir saat içinde düzinelerce kuşun tek bir leşin etrafında toplanmasına neden olabilir. Akbabalar arasındaki beslenme hiyerarşisi karmaşıktır ve katı bir şekilde uygulanır. Farklı türler leşlerin farklı kısımlarına erişmek üzere uzmanlaşmıştır. En büyük ve en güçlü tür olan sarkık yüzlü akbabalar, sert deriyi yırtmak ve iç organlara ulaşmak için devasa gagalarını kullanırken, daha küçük türler daha büyük kuzenlerinin sağladığı kaynaklara ulaşmak için sıralarını beklerler. Ancak savanların en dikkat çekici hava avcıları, çok sayıda avlanma ortamında ustalıklarıyla Afrika'nın en çok yönlü yırtıcılarından biri olan balık kartallarıdır. Beyaz başları ve kuyrukları, koyu kahverengi gövdeleriyle keskin bir tezat oluşturan bu muhteşem kuşlar, karada olduğu kadar suda da aynı derecede iyi avlanırlar. Afrika balık kartalları, kuş avcılığının en üst noktasını temsil eden avlanma tekniklerini sergiliyor. Yüksek hızda hareket ederken, su yüzeyinden balık yakalama yetenekleri, hassas bir zamanlama ve görüş, uçuş kontrolü ve pençelerin açılması arasında olağanüstü bir koordinasyon gerektiriyor. Bu ısırıkların başarı oranının çoğu zaman %80'i aşması, milyonlarca yıllık evrimsel bir ilerlemeyi temsil ediyor. Savanada kilometrelerce öteye uzanan, kendine özgü melodik notalardan oluşan bir dizi olan balık kartalının çağrısı, karmaşık sosyal yapısında birçok işleve sahiptir. Bölge reklamcılığı, eş tanıma ve avlanma koordinasyonu, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin zihninde vahşi Afrika ile özdeşleşen bu ikonik sesin varyasyonlarını kullanır. Üreme mevsimi boyunca balık kartalı çiftleri hem uçuş becerilerini hem de ömür boyu sürecek birlikteliklerine olan bağlılıklarını gösteren muhteşem hava gösterileri sergilerler. Süzülme, dalış ve senkronize çağrılar içeren bu hava dansları, çiftler arasındaki bağları güçlendirir ve potansiyel rakiplere karşı bölgesel hak iddialarını destekler. Altın çayırın karşısında devasa boyutuna rağmen şaşırtıcı bir zarafetle hareket eden canlı bir dağ var. Kara memelilerinin en büyüğü olan Afrika fili, atalarının beyninde nesiller boyu birikmiş bilgeliği taşır ve bu da onu hem temel bir tür hem de 10 yıllardır süren çevresel değişimin bir parçası olan ekolojik bilginin deposu haline getirir. Fırtına bulutları kadar gri, zırh kadar kalın, buruşuk cildi, savanın zorluklarıyla geçen uzun bir hayatın izlerini taşıyor. Cada cicatriz conta uma história de sobrevivência, sejam encontros com predadores,
batalhas com outros elefantes ou os riscos cotidianos da vida em um ambiente onde a sobrevivência exige vigilância e adaptação constantes. As presas da matriarca, amareladas pelo tempo e desgastadas por décadas de uso, servem como ferramentas e armas em sua luta diária pela sobrevivência. Esses instrumentos de marfim, cultivados continuamente ao longo de suas vidas, carregam marcas de inúmeros encontros com vegetação espinhosa, terrenos rochosos e confrontos agressivos ocasionais com rivais ou ameaças à família. Atrás dela, em uma formação que lembra milhões de anos de evolução social, sua família extensa se move pela paisagem com um propósito coordenado. Filhas, irmãs e netas mantêm posições específicas que maximizam a proteção dos membros mais jovens, ao mesmo tempo em que garantem oportunidades ideais de alimentação para todo o grupo. Essa sociedade matriarcal representa um dos exemplos mais bem-sucedidos de liderança e cooperação feminina na natureza. O movimento da família de elefantes pela savana é muito mais do que uma simples migração de uma área de alimentação para outra. Representa a ativação de mapas mentais acumulados ao longo de gerações, com a matriarca recorrendo a décadas de experiência para guiar sua família por rotas que lhes proporcionem nutrição ideal, acesso à água e segurança contra predadores e invasões humanas. Esses mapas mentais, transmitidos de mãe para filha ao longo de gerações, contêm informações sobre a disponibilidade sazonal de recursos, padrões climáticos e rotas de viagem seguras, acumuladas ao longo de séculos. A perda de uma matriarca representa não apenas a morte de um indivíduo, mas a destruição de um acervo vivo de conhecimento ecológico que não pode ser facilmente substituído. À medida que a família se move pelo território, eles se comunicam constantemente por meio de um complexo sistema de vocalizações, muitas das quais produzidas em frequências abaixo da faixa auditiva humana. Esses chamados infrassônicos podem viajar quilômetros por terra e pelo ar, permitindo que os elefantes coordenem atividades e compartilhem informações a grandes distâncias. O membro mais jovem do grupo, um filhote com menos de 2 anos, permanece próximo da mãe enquanto aprende as complexas regras sociais que regem a sociedade dos elefantes. Suas interações lúdicas com outros elefantes jovens servem tanto como entretenimento quanto como educação, ensinando-lhe as habilidades de coordenação e cooperação que precisará ao longo da vida. A família para em um tradicional atoleiro de lama, onde gerações de elefantes vêm cobrir a pele com lama protetora que serve como protetor solar e repelente de insetos. O ritual do banho de lama é prático e social, proporcionando oportunidades de fortalecer os laços familiares e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades fisiológicas de viver em um ambiente hostil e ensolarado. A técnica de aplicação de lama de cada elefante é ligeiramente diferente, refletindo preferências individuais desenvolvidas ao longo de anos de experiência. A matriarca demonstra movimentos eficientes que cobrem todo o seu corpo com o mínimo de esforço, enquanto os animais mais jovens experimentam diferentes abordagens sob o olhar atento dos mais velhos. A água representa o princípio organizador em torno do qual gira toda a atividade dos elefantes. O conhecimento da matriarca sobre as fontes de água, acumulado ao longo de sua longa vida e herdado de gerações anteriores, determina os padrões de movimentação da família ao longo do ano. Durante as estações secas, esse conhecimento pode significar a diferença entre a sobrevivência e a morte de todo o grupo. A aproximação de uma fonte de água deve ser sempre feita com extremo cuidado, pois esses recursos vitais atraem não apenas outras famílias de elefantes, mas também todo o espectro de predadores da savana. A matriarca examina o ar com sua tromba sensível, procurando por aromas que possam indicar perigo, enquanto outros membros da família mantêm formações protetoras ao redor dos animais mais jovens.
À beira da água, a estrutura social da família se torna ainda mais evidente, pois uma ordem de consumo de bebidas é estabelecida por meio de demonstrações sutis de dominância e comportamento cooperativo. A matriarca bebe primeiro, não como uma demonstração de autoridade egoísta, mas como uma verificação final para garantir que a fonte de água seja segura para os membros mais vulneráveis da família. A técnica de beber do elefante, que usa suas trombas como dispositivos de sucção e recipientes de armazenamento, demonstra a notável versatilidade desta obra-prima evolutiva. Um único tronco contém mais de 40 mil músculos individuais e pode conter vários litros de água, o que o torna uma das ferramentas biológicas mais sofisticadas do reino animal. Depois de beber, a família pratica o banho com vários propósitos, além da simples higiene. Os aspectos sociais do banho comunitário fortalecem os laços familiares e proporcionam à matriarca a oportunidade de avaliar a saúde e a condição de cada membro da família. Os elefantes jovens aprendem técnicas adequadas de banho por meio da imitação e da orientação gentil dos adultos. O impacto dos elefantes no meio ambiente vai muito além de suas necessidades imediatas de alimento e água. À medida que se movem pela paisagem, eles criam e mantêm caminhos usados por inúmeras espécies. Seus hábitos alimentares contribuem para preservar a natureza aberta dos ecossistemas de savana, evitando a invasão da vegetação florestal densa. À luz do amanhecer, uma sombra manchada se move pela grama curta, com a fluidez do mercúrio líquido. A chita, a expressão máxima de velocidade e aceleração da natureza, personifica milhões de anos de refinamento evolutivo centrado em uma única e extraordinária habilidade: a capacidade de atingir velocidades que beiram os limites do que é fisicamente possível para um animal terrestre. Sua figura esguia, construída como um carro de corrida biológico de Fórmula 1, demonstra os compromissos e sacrifícios que a evolução faz ao otimizar uma única capacidade extrema. Cada aspecto de sua anatomia foi modificado para reduzir o peso e maximizar a potência explosiva necessária para suas corridas lendárias. Sua cabeça pequena reduz a resistência do vento, enquanto sua cauda longa serve como leme para manobras em alta velocidade. A pelagem manchada da chita, com padrões mais densos do que os de qualquer outro grande felino, proporciona uma camuflagem perfeita na luz e nas sombras salpicadas das pastagens da savana. Cada mancha é completamente preta, ao contrário dos padrões de roseta de leopardos e onças, criando uma distração visual que a torna extremamente difícil de ser avistada quando imóvel, escondida. Seus olhos, marcados por linhas pretas, distintas, que vão dos cantos internos até as bordas da boca, funcionam como um antirreflexo natural, melhorando sua visão durante o dia, quando ela realiza a maior parte de sua caça. Essas marcas de lágrimas também ajudam a reduzir o brilho de seus olhos, tornando-a menos visível para presas em potencial. A estratégia de caça da chita representa o epítome da predação de alto risco e alta recompensa. Ao contrário de outros grandes felinos, que dependem de táticas furtivas e de emboscada, ela precisa se aproximar de sua presa em terreno aberto, onde a detecção é quase inevitável. Seu sucesso depende inteiramente de sua capacidade de encurtar a distância entre ela e seu alvo, antes que sua presa possa acelerar para escapar. Suas presas preferidas, as gazelas de Thompson e outros pequenos antílopes, são altamente evoluídas em termos de velocidade e capacidade de evasão. Sua capacidade de mudar de direção rapidamente e manter altas velocidades por distâncias maiores do que as chitas cria uma fascinante corrida armamentista evolutiva entre predador e presa que molda ambas as espécies há milhões de anos.
Selecionar um alvo em uma manada de gazelas requer uma análise cuidadosa de múltiplos fatores que determinarão o sucesso da caçada. A chita deve avaliar a distância até a presa em potencial, o terreno sobre o qual a perseguição ocorrerá, as rotas de fuga disponíveis para seu alvo e suas próprias reservas de energia. Uma caçada fracassada pode deixá-lo exausto e vulnerável a outros predadores. O alvo escolhido, uma jovem gazela de Thompson pastando na borda do rebanho, representa o equilíbrio ideal entre vulnerabilidade e valor nutricional. Animais jovens geralmente são menos experientes em táticas de fuga, mas ainda fornecem carne suficiente para justificar o enorme gasto de energia de uma perseguição em alta velocidade. A perseguição começa com movimentos tão sutis que parecem alterar as leis da física. A capacidade de uma chita de permanecer virtualmente invisível ao atravessar terrenos abertos depende de sua compreensão das linhas de visão, padrões de sombra e capacidade de atenção de sua presa. Cada movimento é programado para coincidir com momentos em que sua presa está distraída, comendo ou interagindo socialmente. Suas patas especializadas, mais parecidas com as dos cães do que com as dos gatos, proporcionam tração excepcional durante acelerações e curvas em alta velocidade. Suas garras semirrígidas agem como travas biológicas, agarrando-se ao solo durante os primeiros passos explosivos de uma perseguição, quando a tração máxima é essencial para ganhar velocidade. A aproximação final exige que a chita percorra os últimos 100 metros sem ser detectada, um feito que parece impossível dada a natureza aberta do terreno. A técnica deles consiste em aproveitar cada pequena depressão, arbusto espalhado e sombra para esconder sua aproximação, ao mesmo tempo em que cronometram seus movimentos para coincidir com os momentos em que todo o rebanho de gazelas está distraído. Sua respiração se torna controlada e lenta enquanto ele se prepara para o esforço explosivo que está por vir. O ataque começa com uma explosão de poder incrível. Os posteriores do guepardo liberam forças que o aceleram da imobilidade a 60 km por hora em apenas 3 passadas. Sua espinha se flexiona e se estende a cada salto, adicionando potência extra a cada passada e aumentando seu comprimento efetivo para mais de 6 metros. A resposta da gazela é imediata e desesperada, afastando-se do predador que se aproxima com sua aceleração impressionante. Mas a vantagem de aceleração da chita nos primeiros segundos da perseguição permite que ela diminua a distância rapidamente, transformando o encontro em um teste de velocidade sustentada e manobrabilidade, em vez de simples aceleração. Durante milhões de anos, a savana africana funcionou de acordo com ritmos naturais, estabelecidos pela evolução e refinados por inúmeras gerações de adaptação. Em velocidade máxima, ambos os animais operam no limite de suas capacidades físicas. A temperatura corporal da chita aumenta rapidamente devido ao enorme calor gerado por seus músculos, enquanto sua respiração acelera tanto que interfere em sua capacidade de morder e matar a presa, mesmo que ela consiga fazer contato. O intervalo entre a fuga e a captura geralmente depende de qual animal consegue manter seu desempenho máximo por mais tempo. A chita precisa fazer contato nos próximos passos, ou corre o risco de exaustão, o que pode deixá-la vulnerável a outros predadores. Durante milhões de anos, a savana africana funcionou de acordo com ritmos naturais estabelecidos pela evolução e refinados por inúmeras gerações de adaptação. O delicado equilíbrio entre predadores e presas, antigas rotas migratórias e as complexas estruturas sociais de sua fauna criaram um dos ecossistemas mais estáveis e produtivos da Terra. No entanto, o último século
trouxe mudanças tão rápidas e profundas que esse sistema ancestral agora enfrenta desafios sem precedentes. A expansão de assentamentos humanos em territórios tradicionais de vida selvagem fragmentou as vastas e interconectadas paisagens de que esses animais precisam para sobreviver. Corredores migratórios usados há milênios estão agora bloqueados por estradas, cercas e desenvolvimento agrícola. Grandes rebanhos, cujos movimentos antes fluíam livremente por centenas de quilômetros, agora se encontram confinados em áreas protegidas cada vez mais isoladas. A conversão agrícola de pastagens eliminou milhões de acres de habitat de vida selvagem, enquanto a introdução de gado doméstico criou uma nova competição por água e pastagens. A tolerância tradicional que permitiu que a vida selvagem e as comunidades pastoris coexistissem por séculos sofreu extrema pressão devido ao aumento da população humana e às mudanças nas pressões econômicas. As mudanças climáticas, causadas em grande parte por atividades humanas fora da savana, começaram a alterar os padrões de precipitação e os ciclos sazonais que regem a vida nessas pastagens. As chuvas previsíveis que antes desencadeavam migrações e determinavam ciclos reprodutivos tornaram-se erráticas e instáveis, forçando os animais a se adaptarem a condições para as quais a evolução nunca os preparou. O futuro da savana africana e de sua magnífica vida selvagem dependerá, em última análise, da capacidade da humanidade de encontrar maneiras sustentáveis de compartilhar essas paisagens com as criaturas que as habitam há milhões de anos. O desafio é enorme, mas a única alternativa, a perda de um dos maiores tesouros naturais da Terra, é inaceitável para as gerações futuras, que merecem testemunhar a majestade dos leões e leopardos, as grandes migrações e o eterno drama da vida e da morte que se desenrola nestes prados dourados desde o início dos tempos. Você ficou fascinado pela magia da savana africana? Conte-nos qual animal mais te surpreendeu e deixe seus favoritos nos comentários. Você acha que essas criaturas e seu habitat natural merecem mais amor? Compartilhe este vídeo e divulgue. Gostou desse vislumbre do Sul? Confira nossa mais nova aventura no Ártico, repleta de maravilhas inesperadas da vida selvagem. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nossa próxima viagem pela natureza. Nos vemos lá!